E aí, gente, tudo bem? Começando aqui mais uma aula. Essa vai ser a nossa próxima aula de novas técnicas, a parte 2. A aula anterior eu passei pontilhismo, dessa vez eu vou passar Ashura para vocês. E Ashura é uma técnica que eu pessoalmente gosto bastante e acredito que a utilização dela seja viável durante a nossa prova de criação e dependendo do objeto pode ser utilizada até no de observação. Bom, começar explicando para vocês o que é Ashura. Tem gente que fala rachura, eu prefiro Ashura. Eu pesquisei no Google, inclusive, coloquei lá no pronúncia de Ashura e disse que era Ashura e não rachura. Mas se vocês ouvirem isso, não estranhem. Muita gente chama assim. Não sei se é correto ou não, para falar a verdade. Bom, é um desenho de utilização de várias linhas paralelas umas a outras. Não precisa ser necessariamente paralela. Normalmente tem uma organização própria que você vai desenvolver. Muitas pessoas usam elas uma do lado da outra. E elas são muito utilizadas em várias áreas de conhecimento, por exemplo, engenharia, eh, programas de arquitetura e tudo mais. Às vezes eles utilizam a Ashura para você simbolizar materiais de construção ou coisas do tipo. Mas como que a gente está indo aqui na parte de tinta no papel mesmo, de ilustração, ela a gente vai aplicá-la de um jeito diferente. Ela foi também já muito utilizada historicamente em gravuras, assim, com o passar dos séculos. Aqui eu peguei dois exemplos para mostrar para vocês o que é a Ashura, o desenho, e vocês podem ver, são tipo várias linhas uma do lado da outra, sendo dispostas de uma organização própria, no caso, né? Porque não necessariamente elas precisam ser paralelas, e a espessura e a proximidade delas é o que dá o contraste no seu desenho. Eu pessoalmente gosto muito dessa técnica, é a que eu mais uso. Eles diziam que era uma técnica muito utilizada por Leonardo da Vinci e tem muitos registros históricos dele fazendo esse tipo de uso. Enfim, aqui no. Esse é o AutoCAD, é um programa de arquitetura, engenharia, assim, de construção de plantas de casa. E aí são diferentes métodos que eles utilizam. Bom, começando na parte histórica, ela já foi muito utilizada em gravuras. E gravuras, elas são, foi como eu disse antes, é você ter uma impressão de desenho e ele for replicado várias vezes, no caso. Existem diferentes métodos de gravura, mas eu vou mostrar dando exemplo um aqui, mostrando como que é feito. E desenhos antigos também, como Leonardo da Vinci, tinha muitos registros de uso da Ashura nas obras dele. Aqui tem esse retrato e outras obras. Vocês podem ver registros de desenho dele. A técnica que ele mais utiliza é a Ashura. Eu acho ela bem prática, inclusive. Para desenhar no dia a dia é a que eu utilizo. Como eu falei da gravura, o método que eles utilizavam muito, a Ashura, chama água forte, que é justamente você gravar o desenho em uma chapa de metal e replicar esse desenho diversas vezes. No caso, a gravura ela foi um método de impressão inventado antes de ter uma impressora. Então eu ia fazer um carimbo do desenho e carimbando. E aí a impressão era feita a partir da gravação dessa chapa. Aqui é de um ilustrador que eu vou falar um pouquinho mais, chamado Gustave Doré, Gustave Doré. Ele utilizava muito a Ashura nas obras dele. Vocês podem ver toda a composição da imagem é feita com riscos mesmo. É mesmo uma coisa muito próxima do pontilhismo que a gente viu na última aula, mas aqui a gente vai utilizar riscos. E vocês podem ver que o contraste é feito justamente pela proximidade e pela espessura dos traços. Aqui é um exemplo da gravura numa chapa de metal para depois fazer a impressão desses desenhos. E aí, aqui eu coloquei paralelos, mas eu vou mostrar logo em seguida que existem várias formas de você criar a sua organização. É que os paralelos são mais famosos. Mas seria justamente de você formar a sua textura a partir de vários riscos juntos. E isso você pode utilizar para indicar materiais, inclusive. E a proximidade, quanto mais próximo uma linha da outra, mais escura, porque elas vão estar quase se encostando, então o pigmento vai estar muito mais espalhado no papel ou no seu digital, no que seja. O preenchimento vai ser muito maior
quando for linhas mais próximas. É aí que você faz o seu contraste. Você pode colocar espadas mais escuras e sombreadas. E você pode colocar também uma variação de espessura, por exemplo, quando você vai fazer uma área mais escura, você pode engrossar os traços e deixar a sua Shura um pouco mais expressiva. Aqui eu peguei um outro exemplo, vocês podem ver que é principalmente essa imagem do contraluz que está tendo uma pessoa na frente de uma luz, logo em seguida, dá para ver bem essa diferença de tonalidade que é feita. E é justamente a união de muitos pontos, muitos traços ali, acaba trazendo essa ideia de algo mais escuro, algo mais profundo. E quando tem menos, acaba fazendo essa ideia de algo mais iluminado ou aceso. E a distância é justamente o caminho inverso, que a gente falou agora da proximidade, né? Quanto mais afastados, mais claro. Então isso é bom para áreas mais iluminadas, vai ser uma área que vai ser menos preenchida pela sua tinta, pelo seu papel, vai sobrar mais papel e menos tinta. E aí você também pode colocar espessuras mais finas de traçado para você conseguir controlar melhor a sua iluminação. Aqui eu peguei um exemplo de esse olho. Algumas áreas vocês podem ver que são mais próximas, tem muita sobreposição de linhas, muita sobreposição de tinta, e as áreas mais claras são riscos bem espaçados. Assim. Quando você for trabalhar com coisas como pelos, barbas, coisas felpudas, assim, coisas peludinhas, vale a pena você acompanhar o movimento da pelugem, porque aí você vai acabar construindo a sua forma, o seu desenho de uma forma mais natural, que assim não vai ser tipo assim coisas retas e vai criar um movimento natural no seu desenho. Aqui, por exemplo, tem esse retrato. Vocês podem ver no cabelo dele não segue o mesmo padrão de linhas retas que segue na testa dele, na pele, que é o Robert De Niro aí no caso. Aqui eu deixei circulado justamente para que fique um pouco mais visível. Vou ir voltar aqui para vocês. O bigode, o cabelo, essas áreas elas têm um movimento dos pelos, assim, da pelugem, mas acompanhando, com os traços acompanhando isso. Justamente para que fique uma coisa natural e não fique uma coisa parecendo mais um plano. Isso pode também ser utilizado para diferenciar coisas diferentes, por exemplo, a sobrancelha, os pelos, a barba, o cabelo da pele dele. E você pode utilizar a própria técnica da Shura na prova de observação, caso seja um objeto que ele seja mais felpudo, assim, mais peludinho. Eu tive uma matéria disso durante a faculdade. Esse desenho foi eu que fiz e era justamente de escolher um animal que fosse peludo ou com penas para representar. E aí você pode fazer um acabamento realista assim com a sua Shura. Eu fiz esse desenho com canetas nanquim, mas você pode utilizar até a própria caneta esferográfica para fazer, caso você queira treinar. E você também pode colocar, tipo, juntar um pouquinho com outras técnicas bem de leve. Na verdade, não seria muito juntar com outras técnicas. Seria só um jeito diferente de utilizar a Ashura. E aí seria, tipo, fazer um caminhando para um pontilhismo quase, assim. Mas na verdade você só está continuando a reta de uma forma pontilhada. É um jeito de você utilizar as ferramentas que você tem mais naturalmente, combinando um pouquinho do que você viu em uma coisa e outra. Eu tinha dito de linhas paralelas, mas não necessariamente elas precisam ser paralelas. Existem diversas formas de você fazer a Shura. A 1 aqui, por exemplo, você pode ver, não são linhas paralelas, mas não só isso. Você constrói também um gradiente a partir da espessura do traçado que você coloca. A 2 é uma mais tranquila de se fazer, que é justamente colocar várias linhas pequenas uma do lado da outra. Você pode colocar um negócio mais orgânico, uma coisa um pouco mais misturada de pequenas áreas se entrelaçando. Você vai escolher qual vai ser a linguagem da sua Shura, caso você venha a utilizar ela. Aí você também pode utilizar ela para dar volume nas coisas e o jeito que você utiliza pode acabar acentuando uma coisa ou outra.
Os materiais, como eu falei, são utilizados normalmente nanquins, mas você pode utilizar uma caneta esferográfica comum dessas que você usa, dessas que você usa para escrever, sem nenhum problema, não vai afetar muito não. E na prova, como a gente não tem acesso a nem a nanquim, nem a caneta esferográfica para desenhar, você pode utilizar ou o seu lápis de cor, ou o seu lápis comum mesmo, que dá para chegar num resultado bacana com a sua Shura. Eu trouxe aqui também algumas referências para vocês, e justamente para que vocês busquem outros artistas que utilizem as técnicas que eu vou apresentar para vocês no decorrer das aulas, para que referências boas acabam construindo tanto pessoas mais criativas como pessoas com mais conhecimento para criar coisas novas. E Leonardo da Vinci teve um destaque porque foi no período do Renascimento, que era um momento que havia maior atenção do movimento artístico para a ciência, para o racional, assim, para o corpo humano. Foi um momento que teve muito estudo de anatomia humana. E aí ele utilizava bastante a Ashura, isso vocês podem ver que tem toda uma relação de profundidade a partir da espessura que ele coloca, do nível dos traçados. Pode ver que até nas áreas claras existe um traçado, mas ele é de uma forma bem mais suave, entendeu? Então isso é uma forma muito legal de você criar a sua composição. Aqui, como eu disse, os registros históricos que ele teve do estudo de anatomia, de estudar o corpo humano em si, que foi justamente do período que ele viveu, era ali o Renascimento. E as contribuições do desenho dele, como isso foi importante, e isso pode inclusive ser uma estética que vocês podem atrelar ao trabalho de vocês. Por exemplo, se vocês quiserem fazer alguma coisa, algum desenho que remeta à medicina, utilizar a Ashura pode ser um jeito de você remeter ao Leonardo da Vinci, que vai remeter a estudo de anatomia, que remete à medicina. E um outro, que é o Gustave Doré, ele foi um dos ilustradores muito mais influentes do século XIX. Ele tinha uma pegada muito para ilustração de livros de contos, assim, sabe? Isso foi um grande destaque. E ele teve muito destaque porque ele era muito produtivo e todas as obras dele faziam um certo sucesso. É uma estética mais antiga também, caso vocês queiram adotar. E ele tinha aqui uma fotinha dele com um trampo dele. Eu cheguei a mostrar um pouquinho antes já o primeiro. E ele tinha uma estética de mais contos de fada, coisas antigas, assim. Pode ser uma outra linguagem que vocês desejem adotar para vocês aí, o trampo que vocês estiverem fazendo. Aqui mais alguns exemplos. Ele é Chapeuzinho Vermelho. Vocês podem ver que tem diferentes tipos de Ashura e como o contraste é bem maneiro. Eu gosto muito dessa técnica, gente. Eu gosto mesmo. Assim, eu sou bem fã. É o que eu mais me divirto quando eu vou desenhar no papel. Normalmente eu faço Ashura mesmo. E vocês podem ver que ele utiliza a intensidade dos traçados e tudo mais também para indicar materiais diferentes. Se você olhar ali na mão da Chapeuzinho, da menina, que eu acredito que seja a Chapeuzinho Vermelho, na pintura da direita, eu espero que seja direita para vocês também, que está do lado do lobo. O pote, ele tem uma textura diferente do avental ou da roupa dela, justamente pelo contraste forte, que está bem delimitado, que ele coloca ali uma coisa meio que brilhando a partir de um material mais escuro e também do jeito que ele dispõe as linhas. O pelo do lobo é um jeito, ele é feito de uma forma bem diferente, por exemplo, das folhas atrás. E o cabelo dela combina um pouquinho mais com o pelo, mas ainda assim ele é diferente. Assim como a árvore, tudo aí é churado, entendeu? Tudo aí é churado. Aqui um outro exemplo, gato de botas. Como você pode fazer um contraste maneiro utilizando essa técnica. Você não precisa usar ela inteira também. Por exemplo, se você for colocar alguma área, como se fosse um cartaz em algum lugar na sua prova de criação, não sei qual vai ser o tema, não sei qual vai ser a utilização dos materiais. Você pode fazer só uma área churada para simbolizar alguma coisa. E olha esse daqui. Vocês podem ver que nossa, eu gosto muito dessa imagem. Vocês podem ver a utilização de diferentes formas de Ashura e como ela acompanha também ali no ombro, como acompanha o movimento
do corpo, como ele utiliza isso para delimitar a musculatura ali nas costas, a musculatura do braço, justamente acompanhando um pouco a forma natural e assim criando um volume. E você pode ver também que ele faz um contraste muito forte, assim, as costas eles estão muito iluminadas e o fundo está muito escuro, assim, o desenho é bem escuro. Justamente dessa forma você utiliza a Shura a seu favor, que é concentração de pontos, concentração de linhas, pontos não, ponto é pontilismo. Concentração de linhas, você criar a sua linguagem, por exemplo, alguns materiais você faz de um jeito, outros materiais você faz de outro, você saber dar esse contraste. O contraste ele é uma coisa muito importante que você vê que ele sempre volta assim nas nossas aulas. E eu acredito que seja isso. Espero que vocês tenham entendido. Essa é uma técnica muito maneira. Eu deixei dois nomes legais, legais para vocês estudarem, caso vocês tenham interesse. Gustave Doré, que é esse, e Leonardo da Vinci. Então, espero que vocês tenham curtido essa aula aí. É uma técnica que eu gosto muito, é uma técnica muito prática. Você pode utilizar ela, fazer ela até com caneta esferográfica, para você ter uma ideia. E aí semana que vem a gente vai ter uns exercícios e eu passo os exercícios certinhos para vocês do que a gente vai fazer. Tudo bem? Muito obrigado, viu, galera? Até semana que vem.